E você quer aumentar a quantidade de painéis solares que você tem, né? E não encontra mais aquele mesmo painel que você instalou? Fica aqui comigo que eu vou te ensinar como é que você pode resolver isso. Fala galera, tudo bem? Se você instalou energia solar com a intenção de aumentar no futuro, né? Ou o seu inversor suporta mais painéis do que ele tem hoje e você pode aumentar essa quantidade de placas, mas você não está achando aquele mesmo painel que você instalou para colocar junto com os seus agora, né? E aí, o que fazer, pessoal, num caso desse aí? Muita gente tem aqueles painéis menores, né, pessoal, em instalações um pouco mais antigas e tem dificuldade de encontrar painéis iguais nos dias de hoje, né? Às vezes o seu painel pode até ser um painel mais novo, né, que você não faz tanto tempo assim que instalou, mas você também não está achando aquela mesma marca, aquele mesmo modelo de painel que você tem, né? Então isso vale para você também, tá? Eu quero falar primeiro aqui, né, do porquê que a gente precisa colocar painéis iguais, tá certo? Os painéis, pessoal, eles têm características elétricas e dependendo da forma, né, se a gente fizesse de qualquer jeito, colocando painéis diferentes junto com outros, né, eles podem aí se atrapalhar, né, um ao outro, né, e não ter o resultado que você espera. Então, por isso é importante esse vídeo, tá, pessoal? Então, muita gente aí, né, fala que nós só podemos colocar painéis iguais na mesma instalação, né? Porque isso aí é muito mais fácil, você não precisa fazer nada, é só achar um painel igual e tá tudo certo, né? Então, mas a gente tem como fazer alguma coisa em relação a isso sim, tá bom? Se a gente fizer uma análise, pessoal, das características elétricas do painel que você tem aí, a gente vai poder sim colocar um painel diferente que seja compatível com aquele que nós temos hoje, tá? Além de achar um painel diferente, né, que seja compatível, outra coisa que podemos fazer, né, para colocar um painel diferente no sistema que a gente já tem, é, por exemplo, né, liberar uma das strings que a gente possa ter, né? Então, de repente, você tem uma instalação com um inversor um pouco maior, que tem algumas strings ali, né, que são entradas individuais para placas, e você pode rearranjar essas strings, né, tirando painéis de uma string e aumentando nas outras, e você vai ter uma string livre, uma MPPT livre. Nessa MPPT você pode colocar outros painéis, diferente do que você já tem, pessoal. Não é misturar vários painéis na mesma string não, tá? A gente já está liberando uma para você poder colocar um tipo de painel, então não confunda isso aí, tá? Então, eu quero dizer outros painéis é outras marcas, mas quando você escolher uma marca e uma potência, que seja todas iguais àquela, tá certo? Então você não vai comprar uma do fabricante A, um do B, um do C. Ah, eu gostei do C, coloca todos os painéis do C que você quer aumentar, tá bom? E o que acontece, galera, se eu colocar um painel de potência diferente no meio daqueles painéis que eu já tenho, tá? Então aí ele pode limitar a ação dos painéis que você já tem, é um caso. E o mais comum de se acontecer, né, como a gente tinha painéis menores, potências menores antigamente, o mais comum é que esse painel que você colocar, né, ele não vai trabalhar às vezes com a potência que você comprou ele. Por exemplo, se você compra um painel de 550, ele vai trabalhar com uma potência menor. Isso pela ação dos painéis que você já tem, tá, pessoal? Então fica ligadinho nisso aí, tá? Os painéis solares, ele tem uma tensão e uma corrente de trabalho, tá? A tensão do painel não vai te trazer problema, né? Quando você colocar eles em série. Como, por exemplo, se você pegar um painel de 550 e colocar em série com um painel de 330, por exemplo, tá? A tensão, tanto faz. Ele vai aumentar ali a tensão da string e não vai ter problema. Mas a corrente é o que geralmente limita a ação de painéis diferentes, tá bom? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente tem um painelzinho, um exemplo hipotético, tá, pessoal? Se você tem um painelzinho lá de 330, 350, 345, ele tem lá uma corrente de 10 amperes, né? É como aproximadamente, tá, pessoal? É como se ele tivesse um diâmetro de mangueira para escoar essa corrente, né? Só um exemplo para facilitar aqui, tá, galera? E quando a gente coloca um painel maior, que a corrente é maior, ele teria uma capacidade maior de transmitir corrente, então como se fosse uma mangueira mais grossa. Só que eu vou pegar uma mangueira mais grossa e colocar no meio de umas mangueiras finas, ou seja, vai ficar limitado pela ação das mangueiras finas, né? Que no nosso caso, no nosso exemplo, é o painel de potência menor, né? Então mesmo que o painel grande consiga fornecer mais corrente, ele não vai conseguir, porque os pequenos não conseguem, né, transferir aquela corrente lá, né, para o inversor passando por eles, tá certo? Então quando a gente precisar colocar um painel diferente, precisamos se atentar à corrente de trabalho
de ambos os painéis para que isso não gere um problema, tá bom? Mas e seu painel antigo, né? Aqueles policristalino da vida, né? A corrente deles deve ser menor aí, né? Na casa dos 10 amperes. E os painéis mais novos têm correntes mais altas que essa, né? Chegando fácil aí a 13, 14 amperes. Painéis de alta potência pode chegar até perto dos 18 amperes atualmente, tá, pessoal? Esse painel solar, se colocado junto com painéis de 330, por exemplo, ele pode trabalhar com potência parecida com os de 330, né? Então você não vai ter o benefício de ter um painel de 350, tá? Então lembra lá das mangueirinhas finas e mangueirinha grossa, tá? Então, embora o painel maior consiga fornecer correntes maiores, né? Os menores não vão permitir que essa corrente atravesse por eles, tá? A questão da tensão dos painéis, pessoal, é mais complicada quando nós temos strings em paralelo, né? Nós temos uma série de string aqui, outra série de string aqui. Eu ligo mais com mais e o menos com menos. Nesse caso, a tensão diferente, né, vai ser um problema sim, tá? E além disso, né, essa diferença de tensão entre as strings, né, se a gente colocar em paralelo, ela pode não se transformar em potência por inversor, tá certo? Já pegamos aí uma instalação de um cliente que nós vamos fazer uma limpeza, né? E aí a gente identificou lá algumas strings, né? Que tinha esse problema, né? Então ele tinha várias células já danificadas, né? E a gente precisou fazer uma intervenção lá para ele, né? E tudo isso a partir de uma limpeza, né, pessoal? Então a gente trocou várias placas, a gente identificou esse problema lá. Eu vou até deixar esse cardzinho desse vídeo aqui para vocês darem uma olhada lá. Então, era várias células, né, danificadas do painel. Você via ela nitidamente destacada, uma célula que aqueceu demais, né? Esse vídeo está bem bacana, dá uma olhadinha nele lá, tá? E aí a gente fez essa troca, né? E equalizou essas tensões, com certeza, pessoal. Não pode deixar desse jeito de forma alguma, tá? Então isso a longo prazo é prejudicial para o painel, tá certo? Então, galera, se você tem esse problema, primeiro veja se consegue liberar uma das strings aí, né, do seu inversor, para você poder colocar painéis novos nela, tá? E se atente aí à tensão mínima da string, tá? Todo inversor ele tem uma tensão mínima para começar a trabalhar. Se você colocar pouco painel, né, ele não vai nem trabalhar com essa string aí, tá? Então depois você pode tentar encontrar também painéis com corrente similar ao do painel que você tem. E se for para pegar com alguma diferença de corrente, esse painel novo, que seja para mais, né, pessoal, e não para menos da corrente dos painéis que você tem, tá certo? E se for aí ligação de strings em paralela, a sua preocupação deve ser a tensão, tá? E para você não ter problema, coloque a tensão igual, tá? Se você precisar adicionar uma porcentagem alta de painéis em uma string, se você tem lá uma string com 3, 4 painéis e vai colocar um monte de painel nessa string, pode valer a pena para você retirar esses painéis antigos dessa string, né? Ou faz alguma coisa com eles de outra forma e tenta associar de algum outro jeito, ou até vende esses painéis aí, porque ele vai atrapalhar os novos, tá? Não mistura, né, desse jeito aí que eu tô falando para vocês, tá bom? E eu lembro vocês, pessoal, que o tipo de equipamento, né, que nós estamos falando aqui é inversor do tipo string, né, ou aquele inversor de parede, tá? Microinversores, né, ou otimizadores não vão ter esse problema, tá, pessoal? Então fique ligadinho nisso aqui que eu tô falando para vocês, tá certo? Galera, eu preciso deixar claro aqui também que quando você colocar os painéis novos numa string existente, mesmo se a corrente for igual, ou mesmo se o painel for igualzinho, né, corre o risco de eles gerarem um pouco menos, né, do que se eles estivessem numa string sozinhos, né, de painéis novos, tá? Por quê? Porque os painéis, eles têm uma perda de geração com o tempo, tá? E os painéis velhos já estão experimentando essa perda de geração, né, essa diminuição na sua potência, tá? Mas os novos ainda não, tá? Porém, se você colocar junto, ele vai ser limitado pelos menores, tá? Mas isso aí pode dar diferença, pessoal, instalações aí já de alguns anos de operação, tá? Porque essa curva de diminuição de potência é longa, né, de 25 anos aí, tá? Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês aqui com o nosso conteúdo e espero a sua contribuição aqui para o nosso vídeo, curtindo aqui e se inscrevendo aqui no canal. Vai lá e ativa também o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Afinal de contas, estamos postando com frequência agora, tá? Então, galera, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado bastante do conteúdo. Espero que tenha ajudado você e eu vejo vocês no próximo vídeo.